Para isso eu peço misericórdia a Deus, que Ele possa me usar apesar de mim, das minhas fraquezas, e que nós sejamos por Ele e na palavra dEle edificados nessa noite. Talvez o grande desafio da igreja no século 21, e quando eu digo igreja, eu quero dizer igreja na perspectiva bíblica, porque nós temos muitas igrejas, obrigado meu irmão, nós temos muitas igrejas por aí, que são igrejas até bem, em termos de número, né, avultadas, mas a perspectiva bíblica de alguma maneira já foi deixada de lado há muito tempo. E na perspectiva bíblica, conforme o pastor Renato já lembrou aqui hoje, o chamado para liderar, para conduzir a igreja é para o homem. E nós temos enfrentado, eu quero crer que aqui em Mantenópolis esse não seja o problema do pastor Renato, mas na maioria das igrejas que a gente vive, dilema de conseguir liderança. Não, quando está chegando essa época do ano, a gente já começa a tremer, né, Renato? Que vai chegar na hora de começar a pensar nos líderes para o próximo ano, aí você começa a preocupar, porque não vai encontrando pessoas, ninguém está querendo. Há pouco tempo foi informado por um pastor que eles reuniram a assembleia, tiveram a indicação de 23 homens para diaconato, e eles tinham que eleger 4 diáconos. Que joia, né? 23, eleger 4, fichinha. 23 você não consegue 4, não é possível, né? Conseguiram eleger um diácono. 23 indicados conseguiram eleger um diácono. Por que essa coisa está acontecendo na igreja? Por que a gente está vivendo isso? Algumas coisas precisam ser lembradas aqui, antes da gente falar exatamente o que eu quero trazer para os irmãos. Eu não quero aqui me desgastar e nem cansar os irmãos com os fatos que estão acontecendo e estão acontecendo. Aliás, louvável a iniciativa dos irmãos do trabalho, de promover de alguma maneira a masculinidade, mas nós temos um empenho da sociedade, e com todo respeito e carinho pelas irmãs, o pastor Renato citou aqui, né, o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, e há pouco tempo, ou não há tanto tempo assim, foi criado o Dia Internacional do Homem, uma tentativa de dar um equilíbrio no negócio, mas na verdade a gente sabe que não existe, porque o Dia Internacional da Mulher foi criado por uma feminista com a intenção de elevar as mulheres por sobre os homens. Estou resumindo aqui a conversa. E isso já permeou o mundo, isso já alcançou padrões que não dá nem para discutir aqui em meia-noite, e coisas do tipo, por exemplo, e por favor, a gente pisa em ovos, eu tenho dificuldade de falar nisso porque eu não quero brigar com as minhas irmãs, viu, Leila? Pelo amor de Deus, né? A irmã carinhosa que me acolheu aqui no trabalho da safra ano passado, e eu não quero aqui que as irmãs me entendam mal, não é isso, muito pelo contrário, eu louvo a Deus pela vida das irmãs. Quando a gente lê a história da igreja primitiva, o apóstolo Paulo, ele é fiel em descrever inúmeras mulheres que foram cooperadoras com ele no Evangelho. Então em nenhum momento aqui eu quero denegrir, diminuir ou humilhar as irmãs que trabalham na obra do Senhor, não é isso que eu quero não. Eu quero mostrar aqui o problema da malignidade quando há esse processo chamado feminismo, que toma conta do mundo em diversos planos. Por exemplo, a homossexualidade não é uma agenda de homens que não querem ser homens. A homossexualidade é uma agenda do feminismo, porque uma das coisas que as mulheres têm que fazer para poder elas estar acima do homem é fazer com que o homem vire mulher, e isso está acontecendo de diversas maneiras, né? Então todo esse processo está diante de nós, e talvez você vai dizer assim, não pastor, mas na igreja não tem isso não. Deixa eu te falar um negócio, tem sim, tem sim. Muitas igrejas já se dobraram ao feminismo, já ordenam pastoras, presbíteras e diaconisas. Nas escrituras, no grego, a palavra diaconisa aparece uma única vez, se referindo não à mulher, mas à igreja. A igreja, então Lutero vai dizer, e Calvino reafirma isso, a igreja é a diaconisa da sociedade, porque a igreja, no caso aí, a palavra eclesia é uma palavra feminina, tanto no grego quanto no português. Só por causa disso, acomodação linguística, não é sexualidade, não tem a ver com gênero, né? E quando a gente olha para isso, a gente vai vendo o processo sendo tomado pelas mulheres de diversas maneiras. E aí ele diz, não, mas na igreja presbiteriana não tem isso não, pastor. Nós não temos pastora. Um dia no casamento lá, eles ordenaram a minha esposa pastora, né? Porque eu estava lá, chamaram os pastores,
na igreja que eu estava, era um familiar que estava sendo casado, e eu me escondia atrás do banco de todo jeito, mas teve uma tia que fez ele lá para frente. Aí quando eu fui, chama a pastora também, né? Aí eu já não teve que ir também. Aí ela virou pastora lá, né? Aquilo foi a chacota do presbitério, Renato, durante muito tempo, né? Então assim, a gente vê esse processo acontecendo na marra, mas na igreja presbiteriana também há problemas assim. Por exemplo, quem gera o departamento infantil da nossa igreja, normalmente? Aqui, quem gera aqui? É um homem? Hein? Quem dá aula de escola dominical aqui? Que bom, já é uma notícia boa. Menos mal, né? Mas normalmente, a gente tem que dar o braço a torcer, as mulheres estão à frente. De modo geral, estão à frente. E aí acontecem outros processos, o processo da diminuição do trabalho masculino, quando, por exemplo, a gente diz assim, a SAF trabalha pra caramba, e trabalha mesmo, parabéns para as mulheres. E os homens é devagar. Bom, por um lado, essa palavra ela é mentirosa. Quem são os presbíteros da igreja? Quem são os diáconos da igreja? Então, meu irmão, peraí. A gente dilui o trabalho masculino e a gente não considera esse envolvimento masculino e a gente vai diminuir, enfraquece, torna negativo o saldo do trabalho masculino, e isso aí frustra qualquer pessoa, né? Não obstante tudo isso, só para que os irmãos coloquem o joelho no chão e orem, a igreja presbiteriana reuniu o seu Supremo Concílio ano passado, e eu não sei se você acompanhou, mas 4 documentos pelo menos tratou dessa agenda feminina na igreja. 2 em relação ao homossexualismo, um defendendo a recepção de homossexual como membro da igreja, o outro defendendo a ordenação de homossexual ao oficialato da igreja, tá? E 2 documentos discutindo o feminino dentro da igreja, o feminismo dentro da igreja. Embora houve uma decisão que tem a intenção de definir o lugar do homem e o lugar da mulher, eu não quero entrar no mérito do documento, que ele é complicado você debater ele, né? Mas o documento que diz que a mulher não pode assumir o púlpito, eu acho que o documento deveria ser no sentido inverso, os homens têm que assumir o púlpito. Eu acho que o documento só ficou invertido a forma de escrever. Por que eu digo isso? Porque os homens correm do púlpito. Se eu escalar mulher o mês inteiro lá na igreja, não sei aqui, para dirigir liturgia, para dirigir reunião de oração, para dirigir culto, até para pregar, para lecionar, tranquilo. Agora eu escalo o homem, ele arruma um problema, ele tem dificuldade, ele vai conseguir chegar a tempo, ele está cansado. Cara, as mulheres trabalham fora e chegam em casa, dão conta da casa, dá conta de menino, dá conta de comida, dá conta da roupa sua passada, e vem para a igreja e conduz o trabalho aqui. É um bando de homem frouxo que a gente tem nas igrejas, me desculpa aqui a franqueza, é um bando de homem fraco, que não tem coragem, não tem peito para bater no peito e falar, deixa comigo que eu faço, me dá aí, o que tem que fazer? Sabe, irmãos, e é isso que tem me feito trazer ao conhecimento dos homens uma realidade que a gente precisa começar a pensar nela, que é a masculinidade na igreja, ou homens de verdade crentes. Nós temos pessoas do sexo masculino crente, mas será que são homens de verdade? E aí nós temos os problemas da sociedade. Por exemplo, você tem os problemas hormonais, né? E talvez vai dizer, não, pastor, isso não existe. Não existe. Infelizmente, um dos maiores alimentos consumidos pelos homens e as mulheres, né? Mas para a mulher não é problema, mas para o homem é um problema sério. Quem aqui gosta de um franguinho frito? Franguinho, só eu que gosto de frango. Você come? Mas o frango de granja, irmãos, é o hormônio puro e o hormônio feminino. E aí isso faz com que os nossos meninos não sejam tão masculinos mais. A criação nossa é uma criação light, para não dizer outra coisa. Eu fui criado no tempo que meu pai gritava comigo assim, vira homem, rapaz. Quem aqui já escutou essa frase? Hã? Você machucava o dedão, arrancava fora, até uma unha rachada aqui. Não fui levado para o pronto-socorro, não fui adulado, não foi feito carinho. Sabe o que foi? Foi, pode chorar, engole o choro, já passava, vai sarar. Agora hoje o menino reladinho, momozinho de neném de mamãe, vem cá. Os marmanjos dos homens não aguentam nada, rapaz, não pode andar de bicicleta, não pode jogar bola, não pode subir a montanha, tudo que quer é videogame, é só na montanha no videogame, né? Vira a noite no videogame.
Espero que os jovens aqui não façam isso, né? Não é uma meninada que só quer ficar em frente à televisão, nem para namorar presta. É mesmo, eu preferiria ter trabalho, dificuldade de vigiar jovem para namorar as meninas. Hoje nem isso você está tendo problema na igreja, mas não, os meninos não querem saber namorar não, as meninas estão desesperadas, porque tem menina namorando com menina. Tem de tudo acontecendo aí, rapaz. Então assim, são problemas, irmãos, que tem que começar a pensar com mais seriedade na igreja. Não estou aqui dando razão para o namoro de menino com menino, está errado. Eu não estou aqui dizendo que os meninos têm que sair por aí desvairados namorando, não. Estou dizendo que não há mais a masculinidade na formação dos filhos, principalmente dos filhos homens. Além disso, a deficiência dos lares é outro problema sério. Os casamentos rompidos, os filhos são jogados nas costas das mães, porque normalmente elas dão conta de trabalhar em casa, cuidar de filho e ainda vir para a igreja, e normalmente os filhos são criados na igreja pela mãe, e um filho criado na igreja só pela mãe não tem referência masculina. Ah não, mas o meu lar não desfez, não, eu sou casado, eu sei, mas a maioria das mulheres é casada, mas é viúva de marido vivo. São uns bananas, uns Adão na vida, que a mulher está lá rodando a fruto proibido, comendo lá, conversando com a serpente, e o homem está em casa, generalizando de futebol, dormindo, sabe, relaxando, cuidando do carrinho dele, e não tem tempo para ser homem de verdade. Então, irmãos, tudo isso, aí a gente pode ir relatando outras coisas, né? Há uma série de fatores, mas eu quero que você pense comigo que a gente precisa voltar a olhar para as Escrituras. Já foram lidos alguns textos aqui, né? Olhar para as Escrituras e começar a pensar como Josué, como Caleb. Lá no congresso falei um pouquinho sobre Caleb. Caleb aos 80 anos, bateu no peito: deixa comigo que eu vou conquistar aquele negócio lá e vai ser meu. Eu tenho força para sair, para guerrear e para voltar. Eu garanto meu lado, meu taco, sou macho. Os homens hoje com 50 anos estão aposentando. Eu falei outro dia, eu não quero aposentar não, porque os homens de 80, 50 anos aposentados não é bom para mais nada, você não pode fazer nada, não pode contar com ele para nada. Para que aposentou? Por que não morreu de uma vez? Não, é sério, eu fico preocupado. Tem uns homens aposentados aí que não pode nada, não faz nada, não vai a lugar nenhum, não ajuda na igreja. Você pensa que aposentou, agora vou poder contar com o irmão mais presente na igreja aqui, né? Não tem tempo para a igreja, não pode investir no rei. O princípio das Escrituras lá, que ainda na velhice serão cheios de seiva de verdor, não se aplica a esse tipo de pessoa. Não tem seiva e verdor de jeito nenhum, não cresce com a palmeira em direção aos céus, só cresce em direção ao mundo. Então, irmãos, são vários fatores para a gente dizer. Já deu para os irmãos entenderem um pouquinho da crise, do porquê que falta homem, porquê que falta homem na frente, porquê que falta masculinidade na igreja. E eu quero ler com você Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Abre sua Bíblia, deixa aberta aí, marca aí. Nós vamos falar um pouquinho da vida de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Pai, lemos a tua palavra, precisando da tua misericórdia. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Gideão é o maior juiz relatado aqui nas Escrituras. O livro de Juízes gasta mais páginas descrevendo a história de Gideão do que os demais juízes. Portanto, ele tem um significado especial na revelação da palavra de Deus. O texto também diz que o anjo do Senhor apareceu a ele, e é importante dizer que o anjo aí é traduzido com letra maiúscula, significa que não era o anjo do céu, aquele anjo de asinha, mas esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus, é um nome teofânico de Jesus, né? E o próprio Senhor Jesus aparece a Gideão e conversa com ele, e esse é outro elemento importante aqui. E alguns elementos em torno da história de Gideão se evidenciam. Um deles que me chama a atenção está lá no capítulo 8, versículo 22 a 23, quando eles chegam para Gideão e falam: Gideão, você podia governar sobre nós? E Gideão não aceita. Aqui já vai uma primeira pré-conclusão para nós: eu não preciso de cargo para liderar, porque há uma confusão de liderança com cargo na igreja, são duas coisas distintas. Necessariamente o líder não ocupa cargo e necessariamente o cargo não lidera. Por exemplo, às vezes você tem uma presidente da SAF,
mas quem conduz a SAF é aquela irmãzinha lá que tem força, que tem entendimento, que tem visão. O PH a mesma coisa, às vezes tem um homem lá que é colocado na presidência, mas ele mesmo fica sentado ali, e o outro é que toma a decisão, o outro que decide, e assim por diante. Às vezes nós temos um pastor na igreja, mas não é ele que dá o rumo, às vezes é um presbítero, um outro irmão da igreja que dita para ele o que ele tem que fazer, né? Então o cargo necessariamente não está atrelado à liderança, e Gideão nos ensina isso também. Mas o mais importante mesmo é perceber que a história de Gideão nos faz pensar na vida, enquanto da perspectiva bíblica, uma luta espiritual. Talvez o ponto nevrálgico desse problema para nós, a gente entende, a gente sabe o que está acontecendo. Eu sei que de alguma maneira cada um de nós aqui sabe dar vamos dizer assim, um relato do porquê que está faltando líder, do porquê que a masculinidade declinou, porquê que tantos problemas acontecendo. Mas o problema é que a igreja do século 21 perdeu de vista um negócio muito sério: a batalha espiritual. Os crentes perderam de vista que nós estamos nesse mundo numa guerra, e não é uma guerra de carne contra carne, de sangue contra sangue. É uma guerra contra os demônios, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. E nós cristãos precisamos, para poder mudar essa realidade, a primeira coisa é entender esse ambiente de guerra espiritual. E a história de Gideão relata esse primeiro problema da acomodação. Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Só que tem uma coisa aqui que me chama a atenção quando ele diz: no lagar é para quê? Prensar uva. E ele estava malhando trigo ali, por quê? Porque ele não é bobo, não. Aquele tempo de crise, os midianitas e os aliados deles estavam perseguindo o povo de Israel, querendo destruir. Então a guerra espiritual é uma guerra, vamos dizer assim, aparentemente desigual. Parece que a gente vai ser derrotado. A gente olha para o mundo, tem muito mais gente no mundo. Se fosse um cantor secular que estivesse cantando músicas aqui, rolando uma bebidinha, um churrasquinho, uma cerveja, umas cachaça, uns uísque, esse trem aqui estava lotado, não ia caber de gente. Mas o irmão veio cantar música evangélica aqui, chama muita atenção. É desigual o negócio, é desigual, entende? Em todos os sentidos. E aí então, esse homem estava escondendo dessa desigualdade. Ele vai para o lagar, que era o lugar de prensar uvas, porém não era tempo de colheita de uva. Ninguém ia imaginar que tinha um homem escondido dentro daquele lugar, ali debulhando os trigos, e nem mesmo os israelitas, porque era um tempo de seca, eles estavam sendo perseguidos. Aquilo que eles plantavam, os midianitas metiam fogo e queimavam, eles não conseguiam colher quase nada. E se os irmãos de fé dele também vissem, ia querer que ele distribuísse com ele. Então ele faz tudo escondido. Como diz o ditado mineiro: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então essa é a história de Gideão. Ele estava ali escondido, cuidando da sua